Meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor seja com todos. Aqui estamos nós novamente, né? Juntos, mesmo separados, para que a gente dê continuidade às lições, às aulas da lição do nosso discipulado. Hoje estamos na lição 21, que trata, né, a lição 21, que trata da comunicação fraternal da graça. Hoje é a terceira aula dessa lição, talvez nós concluamos hoje a lição 21, e a base dela é em Efésios, o versículo que nós pegamos. Há outros, mas nós pegamos esse de Efésios, que diz, Efésios 4, 29, que diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Esse é o versículo que nós pegamos como base, né, para a nossa lição 21, que trata da comunicação fraternal da graça. Efésios 4, 29. E como todas as aulas, nós iniciamos, porque não sabemos quem está vendo pela primeira vez, né, nós iniciamos com esse slide aí, que fala do convite do Senhor Jesus, quando convidou os seus discípulos, e esse convite, a gente sabe que partindo do Senhor não é exatamente um convite, é uma ordem, né? E o Senhor disse: vinde após mim, ou seja, sigam-me, venham comigo, e eu vos farei pescadores de homens. Então, esse convite, normalmente, é visto com simpatia, porque consideramos uma honraria o Senhor Jesus nos chamar para segui-lo, para acompanhá-lo. Todo dito crente de qualquer igreja dita evangélica se diz discípulo de Jesus. Mas não sabe as implicações de ser um discípulo de Jesus, como o outro, né? A outra foto que tem ali, o custo do discipulado. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, né, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Isso está em Mateus, está em Marcos também, 16, Mateus 16, 24. Está nos evangelhos. Então, o significado, as implicações de um discipulado, negue-se a si mesmo, isso quer dizer, deixe de fazer a sua vontade para fazer a minha vontade, eu sou o mestre. Tome a sua cruz, isso quer dizer, incondicionalmente. Até o Senhor Jesus, na hora da cruz, chegou a pedir: Pai, afasta de mim esse cálice. Esse cálice era o cálice da ira do Senhor, prometido lá nos profetas, né, por causa do pecado. Contudo, né, incondicionalmente, Jesus deixou claro que a vontade dele não era igual à do Pai. Contudo, faça-se a tua vontade e não a minha. Ficou claro que havia divergência de vontades ali entre Jesus, homem, não é, e o Filho de Deus. Mas, incondicionalmente, ele veio aqui para obedecer, para ir à cruz. Então, irmãos, quando ele chama, vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens, que honraria, sim, mas olha o preço dessa honraria, olha as implicações, olha a responsabilidade. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, nós já tivemos 2 aulas, né, do discipulado, já tivemos 2 aulas dessa lição, e hoje nós concluiremos. Nós vamos agora aqui nós estamos no slide 10. Então, nós já vimos aqui, e vamos dar uma recapitulada rápida do que a gente já falou dessas 2 aulas. Né? Recapitulando rapidamente, acompanhe aí a leitura. Sobre a comunicação fraternal da graça de Deus a um irmão, nós já vimos que as nossas palavras têm o poder de criar e cultivar relacionamentos harmônicos, mas também têm o poder para destruir relacionamentos. Nós já vimos em versículos, lemos versículos de Provérbios, por exemplo, que a palavra tem o poder da vida e da morte. Nada a ver com o misticismo psicológico. Não é disso que nós estamos tratando. Então, nós sabemos que, de fato, as palavras, como nós tratamos um irmão ou uma pessoa, tem o poder de você cativar aquela pessoa ou deixar a pessoa escandalizada sem querer mais nem ouvir falar o seu nome, né? Então, nós vimos que as nossas palavras são o espelho do coração. O Senhor Jesus disse: a boca fala do que está cheio o coração.
Então, o que você externa é o que está dentro de você, não é? Por isso que o hipócrita não consegue ser hipócrita durante muito tempo. A pessoa dissimulada não consegue ser dissimulada durante muito tempo. A pessoa manipuladora não consegue permanecer durante muito tempo, porque o que ela externa não é o que está no coração. E mais hora, mais dia, menos dia, as pessoas vão perceber. E ela será desmascarada. Então, olha só, elas são o espelho do coração. A boca fala do que está cheio o coração. Nós vimos também que as nossas palavras são indicadores da nossa maturidade espiritual. O que é que nós estamos falando? Qual o nosso discernimento das coisas? Qual a seriedade, a profundidade do que nós estamos falando sobre a graça do nosso Senhor? Né? Nós já vimos também que as nossas palavras refletem a nossa intenção de curar algum irmão em alguma situação que ele esteja precisando, ou de ferir um irmão, caso a gente queira, de alguma forma, prejudicar esse irmão. Ou essa pessoa. Com nossas palavras, nós ferimos as pessoas e, às vezes, fazemos isso deliberadamente. Falamos para ferir mesmo. Nós sabemos que as palavras têm esse poder. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Nós também sabemos que as nossas palavras refletem se o nosso foco está em nós ou em Deus. No momento em que a minha intenção é restaurar o irmão, é conduzir o irmão, exortar o irmão, encorajá-lo em alguma atitude correta, ou até admoestá-lo, repreendendo em alguma atitude incorreta, o meu foco está em Deus. Eu estou querendo corrigir o irmão, estou querendo ganhar o meu irmão, estou querendo edificar o meu irmão. Agora, no momento em que eu estou sempre, como já foi dito ainda há pouco, dissimulado, tentando manipular, tentando levar vantagem em alguma coisa, esse foco está em mim e, naturalmente, estamos prejudicando o irmão. Naturalmente, estamos prejudicando o irmão. Na hora que nós levamos vantagem sobre alguém, estamos prejudicando a outra pessoa. Então, temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos. O que está dentro do nosso coração. Já vimos tudo isso aqui. Então, olhem só, irmão. Também nós já vimos a quem devemos falar. Depois de pedir sabedoria a Deus, vimos lá em Provérbios trata muito de sabedoria, vimos em Tiago, né? Vimos em Tiago, ele diz, aquele que quiser sabedoria, vamos ver esse versículo, novamente, já que eu citei aqui, vamos ver, Provérbios 2, 3 a 5, logo no início do Provérbios, ele fala da sabedoria, é o provérbio personificado, digamos assim, na excelência da sabedoria, que é o próprio Senhor. Então ele diz assim: e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a tua voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor. Nós sabemos pelos provérbios mesmo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, nós vemos Tiago dizendo: quem quiser sabedoria, peça a Deus, ele a dá e nada impropera. Nós temos aqui 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Nada lhes impropera, nada lhe retém. Se você está pedindo sabedoria, Deus vai lhe dar sabedoria. Nada lhe sonega. Se você está pedindo sabedoria, Deus vai lhe dar sabedoria necessária e adequada para aquela situação. Basta estar dependendo do Senhor, né? Discipulado, nós precisamos ser discipulados, o crente tem que ser discipulado. Irmãos, eu tenho falado isso e vou repetir agora aqui, aproveitando. Olhem só. O discipulado não é opcional. O discipulado faz parte do milagre da salvação. O discipulado está totalmente envolvido na santificação. Porque a santificação só é possível no conhecimento da palavra. Vocês estão lembrados, eu repito de vez em quando isso aqui, João 17, a famosa oração sacerdotal do Senhor Jesus, pedindo ao Pai pelos seus discípulos, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, Pai, santifica-os na tua palavra. Então não há como crescer em santidade de vida a parte do discipulado, do conhecimento cada vez maior do Senhor pelo estudo da sua palavra. Então o discipulado não é opcional. Todo convertido será discipulado. Quem não for convertido não será discipulado, ainda que esteja na igreja em todas as aulas possíveis.
ele não será discipulado. Por quê? Porque coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Então, uma vez convertidos, né, uma vez no processo visto, digamos, os aspectos principais, uma vez eleitos pelo Pai na eternidade, uma vez chamado pelo Pai da pregação de um evangelho, em uma pregação, isso é invariável. Uma vez que entendemos que aquele Cristo, o Cristo da cruz, é o nosso Salvador, e entendemos isso, entendemos que a sua justiça nos foi imputada e os nossos pecados caíram sobre ele, ele levou sobre si. Nós vimos isso, inclusive na pregação do domingo. Então, irmãos, nesse momento somos justificados, e quando somos justificados, somos adotados pelo Pai como filhos em Cristo Jesus. E a partir daí recebemos o Espírito de Deus em nós, passa a habitar em nós e nos conduzir no entendimento de toda a verdade. Obviamente temos que estudá-la, não é? É assim que funciona, irmãos. Não tem outro jeito. Então nós devemos falar, aprendemos também já, que nós também só devemos falar ao sábio, não é? Nós não devemos falar ao zombador, ao insensato. Não adianta, não adianta. Só devemos falar a quem é receptivo. O Senhor Jesus, quando ordenou seus discípulos para a pregação, ele disse, olha, entrem na casa. Se lá receberem, fiquem lá, coma do que tiver e ensine as pessoas. Se não, saia. Agora, a cidade, se não for receptiva, saiam e batam até o pó do pé dessa cidade. Isso é obra do Senhor Jesus. Paulo, lá em Tito, diz a mesma coisa, depois de chamar a atenção do camarada que é criador de caso, camarada que é confuseiro, como a gente diz aqui, chama a atenção uma, duas vezes, depois deixa, ele já está condenado. Ele já está condenado. Então, irmãos, isso é terrível. Paulo também diz lá em Romanos, finalzinho do livro, é aqueles que, os facciosos, deixa de lado, esses camaradas não têm condição mais, né? Eles não querem. O Senhor Jesus ensinou, quando tiver um irmão, tiver alguma coisa contra ti, vai a ele, se conseguir ganhar teu irmão, se não, leva duas. Já vimos isso aqui na lição que trata da disciplina e reconciliação, restauração. Já vimos isso aqui, né? Esse assunto também foi tratado em uma das aulas da Escola Dominical com o presbítero Daniel, Igreja Restauradora. Vocês estão lembrados, há 2 domingos atrás. Então, irmão, nós já sabemos disso. Não devemos falar ao zombador, ao insensato, devemos buscar a pessoa sábia, a pessoa que é receptiva, a pessoa que não contende, o contencioso devemos evitar, devemos falar daqueles que necessitam de maior conhecimento da graça salvadora. Paulo diz aos romanos, bem sei que vocês estão cheios de conhecimento e aptos a admoestar uns aos outros. Que coisa linda, irmão. Um pastor dizer isso da igreja. Bem sei que vocês estão cheios de conhecimento. Né? A gente ensina a nossa igrejinha já há 14 anos, né? E se surpreende quase sempre, essa que é a verdade, não é de vez em quando, é quase sempre. Quando algum irmão faz alguma pergunta, digo, meu Deus, como é que o irmão está perguntando um negócio desse? Há quanto tempo eu ensino isso e o irmão não sabe ainda? Então isso é complicado, irmãos. Isso é muito complicado, né? Ou seja, aquele irmão não estava apto naquele assunto que ele perguntou de uma forma totalmente infantil, digamos assim. Ele não está apto a ensinar outro irmão. Ele não está apto a exortar um outro irmão ou admoestar um outro irmão acerca daquele assunto, já que ele fez uma pergunta totalmente primária, digamos assim, quando já devia estar comendo, como diz o aos hebreus, já deviam estar comendo comida sólida, não estão ainda. Paulo também diz aos Gálatas, eu vou ter que dar leite de novo para vocês. Então, isso que acontece na igreja hoje não é novidade, não. Isso aconteceu em todas as cartas de Paulo, em todas as igrejas, isso aconteceu. Ele ensinou aqueles irmãos e depois viu que os irmãos estavam voltando aos rudimentos do conhecimento que eles tinham antes de serem discipulados e ministrados a palavra por Paulo. Nós vemos isso em todas as cartas quase, né? Especialmente aos Gálatas. Chama de insensatos, logo de cara, ô Gálatas insensatos. Por que vocês estão voltando? Né? Então, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, temos que saber. Né? O maior conhecimento da graça nós precisamos ter para passar a outro irmão que precisa desse conhecimento, algum irmão que necessite de esperança, o irmão está desesperançoso, não está entendendo direito que nós estamos aqui aguardando o Senhor Jesus, de algum momento ele continua achando que o nosso céu é aqui. Nós precisamos dizer para esse irmão que não. A nossa esperança está no reino celeste do Senhor, na sua glória, não é nesse mundo. Pode até ser aqui mesmo, mas depois de refeito, novos céus e nova terra. Não é? E será aqui sim. Né? Agora, nós temos que ajudar um irmão que precisa de restauração. Esse irmão foi disciplinado, ou está sendo disciplinado, precisa ser restaurado. Precisamos
exortá-lo a continuar buscando essa restauração e se firmar cada vez mais na comunhão dos irmãos. Nós precisamos disso. Tudo isso está na comunicação fraternal da graça. Obviamente, estas pessoas a quem devemos falar, eles vão ser receptivos exatamente porque foram salvos. Quem não for salvo não será receptivo. O Senhor Jesus diz lá os passos. Qual é o teu irmão? Tenta ganhá-lo. Ganhaste? Teu irmão, pronto. Apazigou. Não ganhou, leva testemunhas. Teu irmão não quis acordo. Leva a igreja. O problema é a igreja. Não quis acordo. Considera o gentil e publicano. Pronto. Ele não entra mais na igreja. Ele não é mais da igreja. É assim. Paulo diz quantas vezes também. Nem sente com ele à mesa. Os que vivem de forma desordenada. Nem sente com ele. Isola esses camaradas para ver se eles ficam com vergonha. Nós temos todo esse tipo de ensinamento. Então, o que é que nós devemos falar e para quem devemos falar? Quando, como? Nós sabemos todas essas coisas, já temos visto, né? Então, vamos ver aqui. Adicionalmente, para a comunicação fraternal da graça, devemos saber quando falar. Quando falar. Não é? Nós vamos ver isso aqui agora. Segundo a sabedoria, devemos falar depois de ouvir os fatos. Por exemplo, se for um caso qualquer, especialmente de contenda, que é uma das coisas mais difíceis da gente resolver na igreja, porque normalmente os dois lados acham-se certos. E um não quer abrir mão para o outro. Isso faz parte da nossa natureza pecadora. Aí é meio complicado a gente resolver esse tipo de coisa. Mas em Provérbios 18, 13, nós aprendemos que ele diz assim: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Então devemos ouvir. Ouça o que o outro tem a dizer. Ninguém é o dono da verdade, a não ser que esteja falando a verdade da Bíblia. Aí é verdade mesmo, verdade absoluta. Mas ouça o outro. Olha, falar antes de ouvir é estultícia, tolice, insensatez e vergonha. 29 e 20, de novo aqui na frente. 29, 20. Ele diz assim: tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Irmãos, que coisa terrível. A pessoa precipitada nas suas palavras, que fala antes da hora, fala que antes de ouvir, fala o que não deve, fala coisa errada, indevida, inapropriada. Que vergonha, insensatez e vergonha nós estamos vendo aqui. Então, tudo isso nós temos que tomar cuidado. Tudo isso tem a ver com a nossa comunicação fraternal da graça. Precisamos ouvir atentamente o que o outro está dizendo e não nos concentrar no que diremos a seguir. Nós conhecemos claramente, eu acho que vocês devem ter percepção, de já ter falado com alguém que você ainda nem terminou de dizer o que você quer, o cidadão interrompe, a pessoa interrompe, já sei, não sei o que está. Mas como já sabe? Você nem terminou de dizer. Às vezes a gente sabe mesmo, dependendo de com quem a gente está falando, a gente já sabe o que ele vai dizer mesmo. Mas vamos ouvi-lo. Então, olha só, Provérbio 18, o 2 e o 13, ele diz assim: o insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Então, olha, o insensato, ele não está interessado no que você vai dizer. Ele não quer entender o que você está querendo lhe explicar. Ele não quer entender suas razões. Ele quer externar as suas. Ele quer externar sua grande sabedoria, como diz o humorista. Ele quer externar sua alta prosopopeia. E é um tolo, é um insensato. É um insensato, nós estamos vendo aqui. Então, o versículo 13, ele diz de novo aqui, e agora ele vai fundo: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Já lemos ainda há pouco, quando diz que a gente deve falar só depois de ouvir os fatos. Então, responder antes de ouvir, o cidadão está falando. Irmãos, a gente vê isso claramente, viu? Ele está conversando com uma pessoa e vê que a pessoa está muito mais interessada em falar o que ele quer falar do que em ouvir o que você está dizendo. Às vezes acontece você perceber que a pessoa sequer está ouvindo. Quando você termina de falar, entendeu? Falando, sim, entendi. Ele não estava nem ouvindo. Ele não estava nem ouvindo. A gente percebe claramente quando está conversando com uma pessoa e acontece isso. Uma falta de consideração muito grande, uma falta de educação terrível e uma falta de fraternidade, de entender como se deve se processar a comunicação fraternal da graça. Nós temos que entender isso, irmãos. Em caso de contenda, especialmente, como eu disse há pouco, devemos ouvir todas as partes da questão, todos os lados, e não tirar conclusões
precipitadas. O provérbio 18, 17 diz assim: o que começa um pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Então, olha só, quando uma pessoa chega para a gente fazendo queixa de alguém ou de alguma situação, ele vem falando, apresentando as suas razões, os seus motivos e a forma como ele fala. Você está ouvindo em primeira mão, digamos assim, só uma parte da questão, você crê logo que aquela pessoa está certa. Rapaz, o irmão fez isso. Caramba, rapaz, o irmão disse isso, tal, tal. Olha, não tome decisões precipitadas. Como o salmista diz, quem veio com o pleito parece que está certo. Mas depois vem outro e examina esse negócio. Vem o outro e diz também a razão dele. O que foi? Não é nada daquilo. Às vezes houve um entendimento errado. Às vezes houve uma comunicação errada e a gente tem que prestar atenção. Não é? Às vezes pode acontecer até da pessoa que está contando, que trouxe o pleito sem maldosa, e está querendo prejudicar mesmo o outro. Quem pensar que isso não acontece em igreja está muito enganado. Isso acontece. Não era para acontecer, mas acontece. Então, aquele que está ouvindo tem que ser sábio. Vamos ouvir as partes da questão, inclusive, se for o caso, testemunhas, para a gente poder conciliar. Irmão, olha, não foi bem assim como você contou. Ou o outro que está apresentando agora também os seus argumentos também não é desse jeito. Vamos conciliar isso aqui. A testemunha, pronto. Não, foi isso mesmo assim, foi assim. Pronto, vamos conciliar agora. Vamos conciliar. Então, isso é sabedoria. Na multidão dos conselheiros, há um provérbio que diz também, há sabedoria. Então, nós temos que ouvir. Temos que ouvir. Não podemos tirar conclusões precipitadas. Né? Devemos nos focar nos fatos e não em opiniões. Cuidado com a história de eu acho, não, eu penso assim, na minha opinião isso é assim. Nós precisamos saber efetivamente os fatos. Quem? O quê? Onde? Quando? Como? E não o porquê. E não necessariamente as razões da pessoa. Às vezes ele está enganado. Então, o provérbio 13:10, ele diz assim. Provérbio 13:10, ele diz assim: da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Então, não estamos aqui para ouvir a opinião de alguma pessoa, ou o que ele acha, ou o que não acha, ou simplesmente a sua versão. Nós temos que conhecer os fatos. Vamos ouvir outras pessoas. Vamos ouvir outras pessoas com condições de serem conselheiras nessa história, se for o caso. 18:15, ele diz assim: o coração do entendido adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. Está vendo? Vamos saber os fatos, vamos saber o que foi que houve, vamos procurar informações suficientes para tomar uma decisão, especialmente, como eu disse, em caso de contenda envolvendo irmãos. Em 2 Timóteo, eu sempre, quando é possível, a gente pega tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento, 2 Timóteo 2, 22 a 26, Paulo ensinando ao seu discípulo, pastor Timóteo, ele diz assim: foge, outrossim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então, repare que em caso de contendas, dependendo da situação, a pessoa está totalmente, digamos assim, oprimida pelo demônio, por demônios. É preciso trazê-lo à sensatez, é preciso trazê-lo à obediência, se for o caso. E para isso tem que ter sabedoria. Que sabedoria? A sabedoria de uma comunicação fraternal da graça. A sabedoria da palavra do Senhor. Sempre, nós vamos ver isso no final, sempre, não é? Nós temos que entender que a perspectiva do que nós estamos falando com alguém é a perspectiva do Senhor. Temos que falar sempre na perspectiva do Senhor. Não é o que eu acho, não é o meu grande conhecimento. Nós vemos claramente, irmão, quando uma pessoa está falando, até pastor, nós vemos isso. Sabe,
ele está ali consciente de que está externando a sua grande sabedoria. Nós percebemos isso claramente. Já vi, inclusive, uma situação, eu estava presente, havia um pessoal da Justiça, né? Juízes, eu os conhecia, do Banco do Brasil, e eles eram clientes do Banco do Brasil, eu ia lá, eu os atendia, né? Às vezes iam lá na minha mesa, e havia 3 juízes na mesa ao lado da minha. Isso era um casamento. E o pastor começou a falar, claramente dava... Eu percebi logo, meu Deus, isso não é hora do pastor... Como tinha muito convidado ilustre, o pastor foi mostrar a sua grande sabedoria, né? Pois um dos juízes teve uma hora, os 3 estavam do meu lado, e eu ouvi claramente quando ele disse isso. Um bateu na mesa e disse, mas eita, cabinha chato. Pois é, irmãos. O homem não estava falando a palavra de Deus, ele estava externando a sua grande sabedoria, né? Que coisa terrível. Então nós precisamos saber disso. O apóstolo está dizendo aqui, sempre com base na palavra de Deus. A sabedoria é do Senhor em nós, e não a nossa sabedoria. Precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Devemos falar somente depois de pensar. O que é que eu vou responder para o irmão? Depois de ouvir e depois de pensar. Provérbios 13:3, né? Provérbios 13:3, ele nos dá uma lição aqui. Vamos ver aqui. Provérbios 13:3. Ele diz assim: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Então, irmãos, o conversador, como a gente diz aqui na Paraíba, o camarada que fala pelos cotovelos, termina dizendo que não deve. E é claro, ele termina dizendo que não deve. Na hora errada, para a pessoa errada. É vergonha, é estultícia. Nós já vimos aqui outros versículos dizendo isso. O que guarda a sua boca, conserva a sua alma. Mas o falastrão, não. O falastrão não vai dar certo. Não vai dar certo. O que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. O 15:28, vamos ver aqui para frente. O 15:28, ele diz assim: o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Então, olha só, meus filhos, o justo medita no que há de responder. Vai buscar, inclusive, na meditação, a palavra do Senhor, um versículo que diga, irmão, olha, o versículo tal nos orienta, nos instrui, nos ordena, dependendo do caso, a fazer assim, 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 assim. O irmão está correto nisso que está pensando fazer, ou o irmão não está correto nisso que o irmão está tensionando fazer. Vamos pela sabedoria do Senhor, vamos em obediência ao Senhor, que vai dar certo. Se não formos pela obediência do Senhor e na sabedoria do Senhor, vai dar errado, ainda que dê certo, socialmente falando, digamos assim. Então nós temos que prestar muita atenção, irmãos. O 21:23, ainda aqui de Provérbios, é o seguinte, estou mandando para frente. O 21:23, ele diz de novo: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Então, quantas vezes, irmãos, a gente fala alguma coisa e depois fica, eu não devia ter falado isso. Quantas vezes acontece? Eu não devia ter falado isso. Não era a hora, nem o momento adequado, as palavras não foram adequadas. Quantas vezes? Às vezes, há a ocasião da gente pedir perdão na hora e até ela retira o que diz, mas às vezes não. O momento não é propício a dizer alguma coisa e você fica ali atribulado. Eu não devia ter dito aquilo. Até o momento em que você encontra a pessoa ou as pessoas e diz, olha, aquilo que eu disse naquele momento ali não estava correto, não. Eu reconheço o meu erro, quero pedir perdão e quero consertar a coisa. E isso é comunicação fraternal da graça, irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado. Tiago 1:19, vamos para o Novo Testamento. Como eu disse, eu gosto de ir para o Novo Testamento, mostrar que o que está no Novo Testamento é o que está no Velho Testamento, não é novidade. Ele é dito apenas em outras circunstâncias, com outras palavras, mas é a mesma coisa. Tiago diz assim: sabeis estas coisas, amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, olha o que Tiago está dizendo, o que está escrito à larga nos Provérbios. Não fale antes de ouvir, não fale antes de meditar, não fale antes de pensar. Não é? Cuidado com suas palavras, para não ferir os outros. Não é? Nós temos isso aqui o tempo todo, meus irmãos. Devemos saber o momento certo de falar. Provérbio 15:23, não é? Provérbio 15:23.
Ele diz assim: o homem se alegra em dar resposta adequada. E a palavra a seu tempo, quão boa é. A seu tempo, a palavra. O homem sábio, né? Ele se alegra em dar resposta adequada, porque a palavra a seu tempo, quão boa é. Quando você fala alguma coisa em alguma determinada situação e a sua palavra cala profundamente de acordo com as necessidades daquela ocasião ali, como é bom você ter uma palavra certa naquele momento ali. Como é bom, irmãos. Então, 25, 11. O salmista sábio, o homem de Deus, profeta, homem de Deus, rei Salomão, diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Irmãos, essa palavra salva não é lá muito usada por nós nesse sentido aqui. Salva é uma bandeja. Aquela que a gente vê em cima das mesas, em algumas casas a gente ainda vê isso. Uma bandeja lá, normalmente de vidro, alguma coisa assim, de cristal, sei lá, com as uvazinhas de plástico, né? Uva de plástico, maçã de plástico. Ali é um enfeite, né? E é bonito. Alguém pode achar cafona ou não, isso aí depende de cada cultura. Mas nós vemos isso, é um enfeite colocado em cima de uma mesa. O homem de Deus está dizendo aqui que, como maçãs de ouro, você já pensou o que é uma salva, uma bandeja daquela de prata, com maçãs de ouro dentro dela, na sua sala? Quem é o poderoso que tem? Só aqueles que são lá das Arábias. Então, aqueles sheiks, eles devem ter. Então, olha só, bandeja de prata cheia de maçãs de ouro na sua mesa da sala. Já pensou que coisa preciosa? Pois é, o homem aqui de Deus está dizendo que a palavra dita a seu tempo é tão preciosa, tão cara, quanto uma salva de prata cheia de maçãs de ouro na sua sala. Que coisa linda, irmãos. Como é bom a gente saber a comunicação fraternal da graça na medida certa, na perspectiva de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Como é bom. Então, vamos mais para frente. Por que não falar? Obviamente, né? Reforçando a comunicação fraternal da graça, nessa comunicação não devemos falar mentiras, obviamente, né? Não devemos falar palavras torpes. Vimos no nosso versículo base. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Entendida essa palavra torpe como aquela que não transmite graça. Porque ele está colocando palavra torpe em contradição à palavra que sempre transmite graça, que edifica. Então, aqui não edifica nem transmite graça, está qualificada automaticamente no versículo como palavra torpe. Está conversando nada. Então, conversar nada não adianta. Então, nós vemos não tem futuro, vamos dizer que na Paraíba. Então, olha, palavras torpes, bajulação, é terrível bajulação, difamação, fofoca, reclamação. Nós temos versículos aqui que dizem isso. Provérbio 20, 19. Ele diz assim, olha, vamos ver quem é que ele abrange aqui. O mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não te metas com quem muito abre os seus lábios. Cuidado com o mexeriqueiro, né? Que é também, pode ser também considerado como o fofoqueiro. Irmãos, o fofoqueiro é terrível. E olha só, eu já ouvi muitas vezes, o fofoqueiro é um negócio, é uma espécie de dom, digamos assim, dom do mal, porque eu já vi muito fofoqueiro, tanto homem quanto mulher, dizer assim, eu não fui atrás disso não, vieram me contar. Então, repare bem, o fofoqueiro, como o diabo sabe que ele é fofoqueiro e ele está a seu serviço, então ele providencia mesmo que outras pessoas venham contar para ele. Até porque a pessoa, quando quer que uma história seja divulgada na comunidade, ele vai contar a um fofoqueiro. Ele não é fofoqueiro, então ele não vai sair contando a todo mundo, não é a praia dele. O que é que ele faz? Ele vai contar a um fofoqueiro ou a uma fofoqueira, porque ele sabe que aquele se encarregará de espalhar o negócio. É por isso que o fofoqueiro diz, eu não fui atrás disso não, vieram me contar. Eu já ouvi isso várias vezes. Eu não fui atrás, vieram me contar. Por que foram lhe contar? Porque você é um fofoqueiro. A fofoca o procura para que você dê a divulgação dessa fofoca. Então, que coisa terrível, irmão. Nós temos que tomar cuidado. Olha o que o homem de Deus diz aqui, não é? Olha o que o homem de Deus diz aqui. Foi o 20, 19, não foi o que nós lemos. Então, 20, 19, ele diz assim, ó, o mexeriqueiro, que é o fofoqueiro,
revela o segredo. Portanto, não te metas com quem muito abre os seus lábios. Cuidado com essas pessoas conversadoras, como a gente diz aqui na Paraíba. Mexeriqueiro, sabe da vida de todo mundo, dá notícia de todo mundo, fala de todo mundo. Cuidado, irmãos. Cuidado. Né? Essa é uma das pessoas, e a Bíblia diz, Paulo diz, nota os que estão com a vida irregular, vivendo de forma irregular, e te afasta deles. Paulo diz isso também. Né? Paulo também diz isso. Então a gente tem que prestar atenção. Vamos ver o 26:20. Quem é que ele aborda aqui? O 26:20. Sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Ó, o maldizente, a reclamação. A Bíblia diz que os maldizentes não herdarão o reino dos céus. E tem lógica. O maldizente reclama de tudo. Nós conhecemos pessoas assim, vocês sabem. Nós conhecemos, reclama de tudo. Nada agrada a esta pessoa. Tudo no mundo ela tem uma reclamação a fazer. Né? Então essa pessoa realmente não pode ir para o céu. Por quê? Porque no céu não há do que reclamar. Pense numa chatice, uma pessoa dessas reclamonas, como se diz, né? Essas pessoas que ficam se maldizendo o tempo todo, o céu vai ser uma chatice, porque lá não tem do que se maldizer, lá não tem de que reclamar. Então vai ser uma chatice viver no céu uma pessoa maldizente e reclamona. Então ele não vai para o céu mesmo, não. Por isso que ele não vai para o céu mesmo, não. Então, irmãos, cuidado. Essas pessoas são pessoas negativas. Em administração, a gente aprende a se livrar das pessoas negativas. Eu, durante um tempo que fiz consultoria de empresa, quando fazia entrevista com os funcionários de uma empresa que eu era contratado para dar consultoria, que eu entrevistava os funcionários, eu identificava logo os negativos e mandava demitir, sem nenhum problema na alma e na consciência. Eu fui contratado pela empresa para fazer a empresa melhorar. Aqueles caras estavam dificultando, aquelas pessoas estavam dificultando, sempre puxando para trás, o tempo todo, negativas, pessoas negativas. Demita essas pessoas aqui. Mas demita, doutor, essas pessoas estão atrapalhando a sua empresa. É assim, irmãos. Isso você vê na administração, você vê na Bíblia. Os maldizentes não herdarão o reino do céu. Os reclamões são pessoas que criam problema o tempo todo. Então, olhem só, nós estamos vendo aqui. O 29:5. O 29:5. O homem que lisonjeia a seu próximo, arma-lhe uma rede aos passos. Esse que lisonjeia é o bajulador. Aqui na Paraíba a gente chama de babão, às vezes. Babão, né? Há um termo que não é lá muito adequado, mas é comum, é o famoso puxa-saco também. Então, irmão, nós temos que ver isso, o bajulador. Olha, essa bajulação, né, ela é o que lisonjeia, isso é uma coisa que eu percebo desde muito novo nas nossas igrejas. Né? Muitos pastores, coitados, são destruídos por causa da bajulação. Por quê? Era comum na nossa cultura, era comum o pastor, logo após a pregação, logo após o culto, ele se deslocar, enquanto os irmãos, no meu tempo de criança era assim, os irmãos depois terminavam, davam a bênção apostólica, tudo, os irmãos ficavam ali um pouquinho de cabeça baixa fazendo sua oração individual antes de sair, enquanto o pastor chegava lá na porta. Para quê? Porque todo mundo que passava lá, cumprimentava, o pastor despedia, graças do Senhor, Deus abençoe, tem uma boa família e tal, e tal, e tal. Acontece, irmãos, que isso também servia para os pastores que gostam de ser bajulados. Eu conheci um em especial que ele ia lá para a porta só para ser bajulado. Então, o cidadão que passa lá, pastor, excelente pregação, pastor, gostei muito da sua palavra de hoje. Isso vai inchando o pastor e o pobre homem tolo fica achando que de fato é o rei da cocada preta, como nós dizemos, porque todo domingo os irmãos ficam elogiando a pregação dele. Irmãos, isso é terrível, isso destrói o pastor. São palavras bajuladoras. Eu não gosto disso e alguns de vocês já me ouviram dizendo isso na lata. Chega, pastor, muito boa pregação, gostei muito, ponha em prática. A pregação não é para você gostar, é para você obedecer, aprender e obedecer. Irmãos já me ouviram dizendo isso para pessoas que nem me conheciam. Nem me conheciam. Depois, pastor, olha, a pregação foi excelente, pastor. Excelente o quê? Ponha em prática. Pregação é para ser ouvida, aprendida e praticada. Não é para gostar dela, não, nem achar bonita coisa nenhuma. Certo? Então, muitos pastores se perdem porque gostam de ser bajulados. E os irmãos gostam de bajular.
A maioria dos irmãos que saem da igreja dizendo lá para o pastor, pastor, excelente pregação. Se o pastor perguntar para ele o que foi que eu preguei, ele não vai saber responder. A grande maioria dos irmãos de qualquer igreja, que chega lá na porta dizendo, pastor, essa sua pregação foi muito boa, viu? Você dizer, o que foi que eu preguei, irmão? Ele não vai saber dizer. Para vocês terem uma ideia, como são palavras bajuladoras, aquele que gosta de lisonjear, que está inchando o pastor, e ele, por ser um tolo, vai nessa conversa e enche o peito e fica achando que é simplesmente o bam. Que coisa terrível. Precisamos tomar cuidado. Então, Efésios 4, 25, que ele diz que não mintais, né? Vamos ver aqui, Efésios 4, 25, ele diz para os irmãos não mentir uns para os outros, obviamente é um versículo, 2 versículos antes do nosso versículo-chave, que ele diz assim, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ora, irmãos, se somos membros uns dos outros, quando eu vou mentir para o meu irmão, estou mentindo para mim mesmo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a família de Deus. Então, no momento que eu estou mentindo para o irmão, eu estou mentindo para mim mesmo. Embora nós sabemos que há pessoas que gostam de mentir para si próprias. Gostam de acreditar nas suas próprias mentiras. Mas isso não se cogita, não é para acontecer entre o povo de Deus. E nós estamos tratando aqui da comunicação fraternal da graça. Embora nós sabemos que há... Ora, Paulo chega a dizer aos Coríntios que há pecado entre vós que nem entre os gentios se nomeia. Nós sabemos o que era, como era a igreja de Corinto. Né? A escola dominical nossa está sendo com base nas cartas de Corinto. Para a gente ver o que nós devemos fazer e especialmente o que não devemos fazer que aquela igreja fazia. Né? Então, irmãos, nós estamos vendo aqui o que não falar. Terminamos agora aqui. O que não falar. Tá certo? Então, vamos ver a seguir o que falar. Já vimos durante todas essas aulas e estamos aqui fazendo só passando a régua, como se diz em cima, para a gente lembrar de tudo. Nós devemos falar a verdade, irmãos, sempre a verdade. Que verdade? A verdade de Deus. Portanto, o que falamos deve ser sempre baseado na palavra de Deus e não com base em filosofias humanas e não com base no que eu acredito isso, meu coração é irmão. Vem me dizer, olha, pastor, meu coração está me dizendo, seu coração é corrupto, enganoso, é isso que a Bíblia diz. Vá pelo que a palavra de Deus diz e não pelo seu coração. Então, irmãos, nós temos que... mas eu não acredito nada, o que é que a Bíblia diz? Aí eu vou acreditar, sabe? No que nós concordamos ou discordamos, muitos irmãos já ouviram de mim, quando eu estou ensinando, pastor, eu acho, eu corto na hora, porque eu não estou lhe dizendo o que eu acho. Eu estou lhe dizendo o que a Bíblia diz, com a interpretação correta. Eu não estou dizendo o que eu acho. Sim, pastor, mas não tem mais. O que a palavra diz é assim. O seu achismo vai levar você para o inferno. Eu já disse isso várias vezes para vários irmãos. Quando vem essa história de eu acho. Olha, eu não estou dizendo o que eu acho. Eu estou lhe ensinando a Bíblia. Isso é discipulado. Eu não estou dizendo o que eu acho. O próprio Jesus não dizia o que ele achava. Cansou de dizer, o que eu digo não é de mim mesmo, não, é do meu Pai. É o que de mim está escrito nas Escrituras. Do próprio Senhor Jesus. Imagine. Então, irmãos, prestem atenção. O que não falar, né? E o que falar? Sempre a verdade. Provérbio 25 e 7, vamos para lá de novo, os Provérbios, que é o livro que mais trata de sabedoria, de como falar, como agir. O Provérbio 20, de 5 a 7, ele diz assim, como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobrir. Águas profundas você não sabe o que tem lá dentro, é isso que ele está dizendo. Então você não sabe o que tem no seu coração de verdade. A Bíblia diz que ele é corrupto e enganoso. Pois é, mas o homem sábio, o homem de inteligência vai descobrir. Como? Pela palavra de Deus. Lembra que a palavra de Deus é capaz de discernir tudo? Então, nós vimos aqui. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Todo mundo se acha bom. Todo mundo se acha quase perfeito. Alguns se acham até perfeitos. Pois é. Como está dizendo aqui que o homem fidedigno não existe. Essa pergunta é retórica. Quem o achará? Ninguém é a resposta. Então, só o Senhor Jesus aqui na terra, o único que pisou aqui. De fato, fidedigno. Aí a nossa fidedignidade, digamos assim, vem da palavra de Deus. Quando estamos sem, quem vier após mim, aí sim. O meu Senhor é fidedigno, o meu mestre é fidedigno, eu também, estou indo atrás dele. Eu estou seguindo. Então, irmãos, o justo anda na sua integridade. Felizes são os filhos depois dele. Olha a importância do homem justo. Justo é o quê? O crente. O homem que sabe comunicar de forma fraternal a graça de Deus, em especial aos seus filhos. Vocês sabem como eu bato em cima disso, né?
Por que eu bato tanto em cima disso? Porque eu sei que na nossa igreja, pelo menos, há um ou dois irmãos que se preocupam com o ensino dos filhos. Os outros não. Cria que nem se cria batata, sei lá onde. Bucha na cerca, sai crescendo. Né? É a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Teologia Zeca Pagodinho. Quer dizer, não ensinam a Bíblia em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões, como a Bíblia manda. Então nós vemos aqui, detalhe, irmãos, isso não quer dizer que você vai salvar o seu filho. Não, você está fazendo o que Deus manda. Quem salva é o Senhor Jesus, no poder do Espírito Santo. Ensine o seu filho e o Espírito Santo, Deus vai honrar. Ensine o seu filho. Ensine, é preciso ensinar. Né? Agora, ensinar de forma fidedigna. Não é ensinar de forma igrejenta. Porque criei o filho na igreja. Uma irmã uma vez me disse isso, uma filha totalmente endemoninhada, depois eu conheci desde criancinha, eu conheci todo o crescimento, eu conheci toda a história. Então, uma filha totalmente endemoninhada, já depois de grande, e eu acompanhei esse processo. E um dia a mãe me disse, pastor, eu não sei, onde foi que eu errei, pastor? Eu criei essa menina na igreja, o senhor sabe, isso aí mesmo. Eu vi ela criar essa menina desde criancinha, estava em todas as reuniões da igreja, essa irmã estava lá com essa criança, até porque eu não tinha com quem deixar. Era só ela e essa criança. Né? Então, eu vi mesmo isso. E vi o desenvolvimento daquela menina. Fui professor, orientei. Então, aconteceu dessa irmã ligar para mim, não foi só uma vez, pastor, o senhor pode vir aqui em casa? Minha filha está endemoniada, quebrando tudo aqui dentro. E eu fui, e vi a situação, e apaziguei a situação. Eu vi isso. E ela me perguntou, pastor, onde foi que eu errei? O senhor sabe que eu criei essa menina na igreja. Aí eu li isso num livro, respondi. Digo, foi aí o seu erro. Era para a senhora ter criado a sua filha na sua casa, e não na igreja. Por quê? Porque as pessoas acham que levar os filhos para a igreja o tempo todo, pronto, o filho, ele nasceu na igreja crente. Não, filho de crente não é crente coisa nenhuma, não. Ele precisa da sua salvação. A salvação é individual. Compete aos pais ensinar esse filho a buscar essa salvação também, a se interessar por ela, a saber o que é isso. Conhecer as maravilhas que Deus fez, e em especial a maravilha da salvação. É isso que os pais têm que ensinar aos filhos. Mas não ensinam. Ensina para a igreja. Aquela cultura igrejenta, chega lá, cantar, não sei o quê, pronto, o filho é crente. Quem disse que ele é crente? Quem disse que ele é crente? Às vezes não é, pode até ser, mas às vezes, e na verdade, eu creio que na maioria das vezes não é. Agora, compete ao pai ensinar. Ensinar, como nós vimos aqui, ensinar com fidedignidade. Ensine a palavra de Deus ao seu filho. Aí você vai ver que, como ele diz aqui, felizes lhes são os filhos depois dele. Esses filhos, como aprenderam com o pai, eu conheço pouquíssimas famílias assim. Não enche uma mão, tá? Não enche os dedos de uma mão. Eu sou um velho dentro da igreja, eu não encho dedos de uma mão. De irmãos que criaram os seus filhos com fidedignidade na palavra do Senhor, e esses filhos criaram os seus filhos com fidedignidade na palavra do Senhor, e esses filhos, netos, bisnetos, criam seus filhos com fidedignidade na palavra do Senhor. Não enche uma mão na minha vida de 65 anos, de nascido e criado dentro da igreja. Vejam como a coisa é terrível. E essa ordem está lá em Abraão, lá em Gênesis. Essas coisas tu vais ensinar aos teus filhos, para que eles ensinem aos seus filhos, e eles ensinem aos filhos dos filhos, como os salmos repetem isso tantas vezes. Como a lei repete isso, e o salmista repete isso tantas vezes. Infelizmente, estou dizendo para vocês isso, 65 anos de idade, nascido e criado na igreja, eu não encho uma mão com pessoas que eu conheci e convivi com elas, que ensinaram seus filhos com fidedignidade, e se vê esses filhos felizes, também com fidedignidade, ensinando aos seus filhos, e depois se vê até os netos ensinando aos outros, porque assim é a sabedoria da palavra de Deus. Irmão. Que coisa linda! Isso é a comunicação fraternal da graça. Não se esqueça, o meu filho antes de ser meu filho, ele é para ser meu irmão em Cristo Jesus. Filho de Deus adotado em Cristo Jesus. Ele é meu pai, sim, mas antes disso, desde a eternidade, ele é meu irmão em Cristo Jesus. A comunicação tem que ser fraternal, sempre na perspectiva de Deus. Obviamente, respeitando o papel de cada um. Pai, filho, esposa, mãe, neto, bisneto, avô, avó, cada um observando o seu papel nesse relacionamento.
né? A hierarquia familiar. Muito bem. Então, irmãos, nós vemos isso aqui. Lemos agora, como nós vemos, a pessoa pensa que está certo. Ele pensa, ele acha que é o bam, e não é. Nós vemos aí aquele versículo tão conhecido de todo mundo, que está lá em 55, em que ele diz que os meus pensamentos, né, são maiores do que os vossos pensamentos. Você, não é assim não como vocês estão pensando. Deus mesmo diz isso. Então nós temos aqui, olha, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Agora, o que é como diz, deixe o perverso o seu caminho, deixe o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Irmãos, isso é dito para o povo de Deus, irmãos. Isso é dito para o povo de Deus. As pessoas podem estar na igreja equivocadas, eu vivo dizendo para vocês, pensar que é crente é uma coisa, dizer que é crente é uma coisa, ser crente é outra coisa. Olha como chama a atenção, olha, os vossos, porque os meus pensamentos, não é como vocês pensam, não é como vocês acham. Os meus pensamentos são, mas não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então ele tem que ir pelo que o Senhor diz, como ele ensinou, da forma como ele ensinou, e não da forma que eu acho. Às vezes da forma que eu aprendi, na cultura familiar ou na igreja, uma cultura totalmente errada. Como eu sempre digo, essa palavra nem existe, mas eu inventei uma cultura igrejenta. Não é isso, a gente tem que ir pelo que a palavra do Senhor diz. As pessoas podem estar, não é, enganadas, pensando que são crentes e não são. Então nós temos que tomar muito cuidado, queridos. Nós temos que tomar muito cuidado. Pedro, não é? 1 Pedro 1, 24, 25, vamos lá para o Novo Testamento. 1 Pedro 1, 24, 25. Finalzinho já do Novo Testamento. 1 Pedro 1, 24, 25. O homem de Deus diz assim, presta atenção, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da terra. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Eu vivo dizendo para vocês, o Novo Testamento não tem novidade. A novidade é o Senhor Jesus. A boa nova, o evangelho, que é boa nova, é a vinda do Messias prometido em todo o Velho Testamento. Muito bem. Então, o evangelho já existia no Novo Testamento, mas de forma latente. Lá está escrito desde Eva, Gênesis 3,15, que viria, não é, o Redentor, viria o descendente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente, desde lá. Muito bem, então em todo o Velho Testamento é nada mais, nada menos do que uma trama, uma história de um povo que Deus escolheu para chegar ao Messias. Pronto, chegou o Messias, ele disse, cheguei. Este sou eu. Este, quando ele leu lá Lucas e leu Isaías, este sou eu. Muito bem. Então, ele disse, eu não trouxe nada de novo, eu estou dizendo o que meu pai disse. Até quando ele disse, novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros como eu vos amei, isso também não era novo não, porque também já estava, isso também já estava na lei em todo canto. Mas ele apenas colocou de uma nova forma para os seus discípulos. Então, irmão, não tem novidade. Olha o que o Pedro está dizendo aqui. Foi isso que foi evangelizado para vocês. Isso o quê? Ele citou Isaías. Então, não tem no Novo Testamento novidade. No Novo Testamento está colocado numa outra realidade da igreja, não é mais o povo judeu, agora é a igreja, que é misturada com todos os povos, línguas, nações e o que for, e é colocado de uma nova forma. Não é? Lá na lei era preciso obedecer a lei para chegar a Cristo. Agora não. Porque chegou Cristo, nós obedecemos, é diferente. Entendemos a coisa. Como Cristo falou, ouvi o que foi dito, o que foi dito eu, porém, vos digo. Então ele colocou a coisa numa interpretação ou num discernimento correto que os próprios mestres de Israel, os fariseus, os escribas, os saduceus, não entendiam. Então nós temos que... Olha o que ele disse aqui. É isso que foi pregado para vocês. O quê? Isaías 40, 6, 8. Pode um negócio desse? Isaías 40, ele falando da palavra de Deus. Por isso que Deus diz, olha, os pensamentos de vocês são diferentes. Os meus pensamentos são mais altos. Os meus caminhos são mais altos. Não vão pelo que vocês acham, não, que não está certo, não. Não está certo, não. O pensamento de vocês é isso que ele diz aqui. O 40, 6, 8. Ele diz assim, uma voz diz, calma, aliás, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva e cai as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, o que Pedro citou, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente.
É isso, irmãos. A nossa comunicação fraternal da graça tem que estar alicerçada, fundamentada na palavra do Senhor. E não na minha alta prosopopeia, no meu grande conhecimento, na minha homilética, na minha não sei o quê, que eu estudei isso, como é que eu impressiono as pessoas com as minhas palavras. Vocês já sabem que eu não gosto de homilética. É uma parte da ciência que trata da apresentação de um discurso? É. Mas acontece que isso também tem o poder, e é usado nesse sentido, com certeza absoluta, de manipular as emoções das pessoas. Sem nenhuma dúvida, eu digo isso. Né? Então, eu não sou muito chegado, eu falo desse jeito que eu estou falando. Então, aquele jeitão de pastor de falar, jeitão de padre de falar, isso aí não é correto, não. Por quê? Porque com esse jeitão eu estou manipulando necessidades emocionais das pessoas que estão ali e que não são crentes. Detalhe. E que não são crentes. Os que precisam ser manipulados em suas necessidades emocionais não são crentes. Senão eles se contentariam em conhecer a verdade e não em coisas maquiadas para agradá-lo. Né? Muito bem, irmãos. Isso é terrível, mas é isso mesmo. Muito bem. Então já vimos aqui, Pedro diz, foi isso que foi pregado para vocês. A palavra do Senhor. Foi isso que foi pregado para vocês. Ó. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Ó, evangelizada. A profecia de Isaías vos foi evangelizada. Está vendo como lá no Velho Testamento já tinha o evangelho? O que é evangelho? A boa nova? O que é a boa nova? O Senhor Jesus chegou. Era isso. Então vamos seguindo aqui para o nosso final. Devemos falar palavras que transmitam graça. Esse é o nosso versículo tema. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas tão somente aquela que, de acordo com a necessidade, edifique as pessoas e que produza graça aos que a ouvem. Né? Que coisa linda, irmãos. Nossas palavras devem servir de testemunho do nosso Senhor, da esperança que há em nós. Lá atrás nós falamos que deve aquele irmão que está com esperança, fraco na esperança, não está entendendo direito, Covid-19 e agora, nós vamos morrer. Qual é o problema se morrer? Qual é o problema? Vamos fazer o que temos que fazer, conforme as autoridades de saúde estão orientando, vamos ser obedientes às autoridades, fazer o que tem que fazer, higiene e tudo, e deixe o Senhor providenciar o que ele já providenciou desde a eternidade. Deixe acontecer as coisas. Ore. Ore pelas autoridades, ore pelo Covid, ore pelo que você quiser, pelo pessoal da saúde, ore constantemente. Não é história de vamos fazer jejum e oração para manipular Deus. Isso aí é palhaçada. Então, irmãos, nós temos que ver isso. As palavras são as palavras de graça, palavras da graça de Deus. Elas devem servir de testemunho do nosso Senhor o tempo todo. Olha Pedro dizendo, olha lá Isaías foi pregado para vocês, foi isso. O Evangelho foi pregado para vocês, foi lá de Isaías. Então Pedro, de novo, nessa situação aqui em que o povo estava, a propósito das tais jejum e oração que já foi feito nesse Brasil aí, decretando o fim da Covid, decretando o fim da corrupção, decretando o fim da oposição ao nosso presidente Bolsonaro, decretando tudo, adiantou o que mesmo? Nada, irmãos. Por quê? Porque palhaçada não resolve coisas no reino de Deus, certo? Não é como vocês pensam. Acabamos de ler agora aqui. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Então, nós vemos aqui, na situação de Pedro, o governante era Nero. O louco, o incendiário. Pedro e Paulo, eles viveram nessa época. Os dois foram mortos, inclusive, pela ordem de Nero. Então, nós vemos aqui Pedro dizendo a esses irmãos que estavam naquela condição muito pior do que a nossa com Covid-19, né? Dizendo assim, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos... Por que Pedro disse isso? Que vocês são bem-aventurados se estiverem sofrendo por causa da injustiça. Porque o Senhor Jesus disse isso lá em Mateus 5, nas bem-aventuranças. Então, os apóstolos também não ensinaram nada de novo. Eles ensinaram o que o Senhor Jesus mandou, ensinando-lhes tudo o que vos tenho ordenado. Lá na comissão que ele deu aos discípulos no final de Mateus. Então, irmão, nós temos que ver isso. Olha. Ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, atenção, sofrer por causa da justiça, por causa do nome do Senhor, por causa do Evangelho, por ser crente. Né? Bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, olha o que é que a gente tem que se preocupar, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Isso
É esse o ensinamento de todos os apóstolos para a igreja. A pregação para a conversão está lá em Atos. Arrependei-vos. Esse que vocês mataram na cruz aí é o Cristo de Deus, é o Salvador. Arrependei-vos. Pregação de Pedro, de Paulo, que está registrada bem claramente em Atos, é essa pregação. Pregação de Jesus, ainda nos Evangelhos. Pregação de João Batista, ainda nos Evangelhos. Arrependei-vos. Muito bem. Essa é a pregação para quem não é crente. Para quem é crente, arrependei-vos, no sentido de, como Paulo usa bem a figura, se despir cada vez mais do velho homem e se revestir cada vez mais do novo homem. Ou seja, deixando as coisas velhas cada vez mais para trás e pegando as coisas novas. Isso chama-se discipulado. Crescer em santidade, que só pode ser pelo conhecimento da palavra de Deus, como já vimos aqui. Discipulado. Ensinamento por um pastor, por um presbítero, por alguém sábio, por um mestre da palavra de Deus. Dom recebido do Espírito Santo. E aprimorado pelo esforço, pelo estudo, pela oração. É assim, irmãos. Não pode ser diferente disso. Igreja que vocês conhecem, nossas igrejas, qualquer uma, que você conhece, e que a principal atividade do pastor, não for ensinar aos irmãos, não for discipular os irmãos, não é com aquele estudozinho bíblico muito superficial, não. É com o estudo profundo da Bíblia de Deus. Toda igreja que vocês conhecerem, da nossa denominação que seja, que o pastor não esteja interessado, que o seu principal ministério não for ensinar os irmãos no sentido de doutriná-los, discipulá-los para crescer no conhecimento do Senhor, se for só aquela pregaçãozinha de domingo lá, e um culto de oração manipulando as emoções das pessoas, e um discipulado, um estudo bíblico muito rasteiro, pois é, essa igreja é falsa, o pastor é falso, os crentes são falsos. Sem nenhuma dúvida. Eu não tenho dúvida de dizer isso. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Olha o que é que o homem está ensinando aqui, que vocês têm que estar preparados. O Neto estava queimando o povo. Não se preocupem com isso. Vocês são bem-aventurados em ser perseguidos. Vocês são bem-aventurados em ser perseguidos pela justiça. Antes estejam preparados a responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é igual. Que esperança? O Senhor vem nos buscar. Ele prometeu. Ele vem nos buscar. Se vou morrer queimado, que morra queimado. Se vou morrer de Covid-19, que morra de Covid-19. Qual é o problema? Por isso que o nosso presidente diz, todo mundo vai morrer. Por que é que esse povo está com tanto medo? Está com tanto medo. Todo mundo vai morrer um dia. Então, claro que a coisa não é tão simplista assim também. Mas nós temos que entender isso, irmãos. Eu não vou facilitar. Eu não vou pular do prédio dizendo, não, o Senhor dará ordem aos seus anjos para que me segurem, como Satanás tentou fazer com o Senhor Jesus. Tentou fazer, não. Fez. Ele usou um versículo bíblico para Jesus pular lá do pináculo do templo, e o Senhor Jesus respondeu com o quê? Com a palavra, também está escrito. Pois é, irmão, temos que ter sempre a resposta preparada com base na palavra de Deus, na perspectiva de Deus, para falar ao irmão ou a quem for receptivo. Muito bem. Nossas palavras devem demonstrar que somos reconciliadores de outros, como o Senhor nos reconciliou consigo mesmo. Aqui nesse trecho eu quero mostrar para vocês algumas coisas que a gente ouve e eu nunca ouvi nos explicarem direitinho o que foi que aconteceu aqui. Né? 5, 18 em diante, a parte da reconciliação, nós temos aqui. Quem escreveu essa carta? Paulo e Timóteo. Está escrito lá no início. Paulo e Timóteo, está escrito, foram os escritores, os autores da missiva, foram Paulo e Timóteo. Está aqui. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então, essa carta foi escrita por Paulo e Timóteo. Para quem? A todos os santos em toda a Acaia. No caso aqui, foi colocado como Corinto, porque era a capital da Acaia, digamos assim. Aí ele começa, nessa parte aqui, ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Quem é que está dizendo isso? Paulo e Timóteo. Eles estão dizendo que Deus os reconciliou com Cristo, em Cristo, e lhes deu, como o apóstolo Paulo e o outro pastor, seu auxiliar, discípulo, e lhes deu o ministério da reconciliação. Vamos adiante. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo,
não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Nos quem? A mim e a Timóteo, que escreveram a carta. De sorte que somos embaixadores, somos quem? Eu e Timóteo, Paulo está dizendo. Em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, nosso quem? Eu e Timóteo. Em nome de Cristo, rogamos. Esse que estava dizendo, ele nos reconciliou consigo em Cristo, ele nos deu o ministério da reconciliação, ele nos confiou essa palavra da reconciliação, nos tornou embaixadores, como se ele falasse por nós. É isso que é o embaixador, é alguém que está falando em nome do país, do qual ele é embaixador. Pois é, então, com base nisso, nós dizemos a vocês, reconciliai-vos com Deus. Nós dizemos a vocês que vos reconcilieis com Deus. Irmão, vocês sabem para quem foi que Paulo e Timóteo escreveram isso? Para os crentes da igreja de Corinto. Não foi para os romanos, não foi para os gregos, foi para os crentes da igreja de Corinto. Eles estão se apresentando aqui como embaixadores do céu, como homens que têm a palavra da reconciliação de Deus neles, porque eles receberam essa reconciliação, e agora estão exortando, aliás, admoestando os irmãos de Corinto, reconciliai-vos com Deus. Aí, quando eu chamo a atenção na igreja e digo que nós precisamos nos arrepender, fica meio muita gente aborrecida comigo. Eu sou crente, eu tenho que me arrepender de quê? Eu já sou crente. Irmãos, precisamos conhecer a palavra de Deus, não é o que nós achamos. Como já foi dito para trás, não é o que nós pensamos. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Nós temos que entender. Isso aqui não fui eu que escrevi para a igreja do 13 de maio. Foi Paulo e Timóteo que escreveram para a igreja de Corinto. E nós sabemos que a igreja de Corinto era depravada, né? Só que é palavra de Deus, foi escrito por um homem de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Então, isso se aplica a todas as igrejas que estiverem numa situação como esta, que precisa se reconciliar com Deus. Então, o pastor vai usar as mesmas palavras, porque ele também foi um reconciliado com Deus, e vai usar as mesmas palavras, admoestando os irmãos que se reconciliem com Deus. É isso que todo pastor deve fazer. O que não fizer isso é um falso pastor, seja de que igreja for. Seja de que igreja for. Então, irmãos, é assim que nós vemos a palavra de Deus, a comunicação fraternal da graça. O nosso falar deve expressar sempre, por isso mesmo, o nosso falar deve expressar sempre a nossa gratidão, louvor e adoração ao nosso Deus, como nós vamos ler aqui, para esses versículos, e logo em seguida a gente termina. Salmo 9, versículo 1, que coisa linda. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Meu Senhor, e a principal maravilha que eu contarei é a minha salvação. Que coisa, meus irmãos, nós precisamos disso. Salmo 145, 1 a 7. Vamos para frente para a gente terminar. Estamos chegando no final da nossa aula, dessa lição. 145, 1 a 7, nós vemos o homem de Deus dizendo assim, louvor de Davi: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todos sempre, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. Sempre a gente lê esse salmo no início do culto, e eu chamo a atenção dos irmãos, diga isso como se fosse, como Davi disse, diga isso com o mesmo espírito. Muito bem, então, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras, e anunciará os teus poderosos feitos. Está vendo? Uma geração louvará, dirá para outra, uma contará para a outra. Que coisa linda os pais contarem para os filhos essa maravilha da salvação, como Deus trata conosco, e esses filhos contar para os seus filhos, se contarão para os seus filhos. É isso que a Bíblia manda, é essa comunicação fraternal da graça. Já disse, antes de ser meu filho, ele é meu irmão em Cristo Jesus. Não é? Muito bem, então ele continua dizendo assim: meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Lembrando que tremendo é aquilo que causa temor, é aquilo que faz tremer. Ninguém é mais tremendo do que o nosso Deus. Divulgarão a memória da tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Que maravilha, irmão! Salmo 151, 6, último salmo da Bíblia.
louvor total nos degraus ao entrar no templo. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som de trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de corda e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes, todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Que maravilha, irmãos! Efésios 5, 18 e 20, vamos lá para o Novo Testamento, para não ficar só no Velho Testamento. Efésios 5, 18 e 20, nós vemos aqui o homem de Deus, Paulo, dizendo: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Obviamente que salmos, hinos e cânticos espirituais são basicamente a mesma coisa. São cânticos que falem a palavra de Deus, a teologia, o conhecimento de Deus, e não cânticos para vender CD. Né? Dando sempre graças a Deus por tudo. Viram? Oração o tempo todo, dando graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Aqui nós colocamos até o 20, mas eu quero ler o 21 só para lembrar uma coisa para vocês. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Aqui está a chave para esses versículos seguintes, do 22 até o 6, 4, quando diz que a mulher deve ser submissa ao marido, o marido deve amar a mulher por cima de pau e pedra, os filhos devem ser obedientes aos pais, porque isso é justo, os pais devem ensinar os filhos na disciplina e na administração, os servos devem servir aos seus senhores como ao próprio Senhor Deus, os senhores devem tratar seus servos com justiça, porque o Senhor deles é o mesmo Senhor deles. Qual é a chave para que isso possa acontecer? Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, se não houver temor do Senhor, nada disso aqui acontece. Mulher não obedece marido, marido não ama mulher, os filhos não obedecem os pais não ensinam os filhos, os empregados, se puder, dão prejuízo para o patrão, e o patrão, se puder, explora o empregado. É isso, irmãos. É isso. Falta de temor ao Senhor. O que implica dizer falta de conversão verdadeira. Muito bem. Então, Colossenses 3,17, como é uma carta irmã de Efésios, Colossenses 3,17, ele diz assim: tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o de todo o coração, fazei-o no nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. É isso, irmãos. Não pode ser diferente disso, não é? Em tudo dai graças. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,18, para a gente terminar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tudo que sair da vossa boca seja para transmitir graça, para edificar, dando graças ao Senhor por tão grande salvação. Oh, que maravilha, irmãos. Aí, olhem só. Por fim, devemos nos gloriar na retidão, na misericórdia e na justiça do Senhor, inclusive o seu juízo, na obra graciosa que Deus providenciou em Cristo Jesus. Salmo 27. Esses são os últimos versículos que nós vamos ler agora, irmãos. Salmo 27. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriamos em o nome do nosso Senhor, Senhor nosso Deus. O que é carros e cavalos que ele está falando aqui? Era o que havia de mais moderno em termos de tecnologia bélica naquele tempo. Um exército que tivesse muitos carros e cavalos era simplesmente indestrutível. Né? Ganhava qualquer batalha. Por quê? Porque os outros iam com a lança na mão, andando a pé, o cara ia com um cavalo para cima dele, não tem como ganhar. Então, era a maior tecnologia em armamento bélico naquele tempo, era o camarada ter muitos cavalos no seu exército, com as carroças, pronto, não tinha como ganhar. Né? Então, olhem só, ele está dizendo aqui, hoje, encoraçado americano, avião não sei de quê, lança míssil não sei de quê, míssil não sei de quê, não tem medo de um país desse. Pois o homem está dizendo aqui, não tema isso não. Nós tememos é o Senhor Deus, aquele que é tremendo. Muito bem. Jeremias 9, 23, 24, todo mundo conhece. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o rico na sua riqueza. Né? Aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Assim diz o Senhor nosso Deus. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Olha a importância do discipulado, irmãos. Não é opcional.
em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Que maravilha, irmãos. No final, lembrar de novo o que eu lembrei no início e lembro sempre. Discipulado não é opcional. Discipulado é uma consequência da salvação do cidadão antes dele chegar na glória. Tem que haver. Ele tem que crescer no conhecimento do Senhor, como Romanos 29, 8 e 29 diz, até que nos tornemos semelhantes à imagem de Cristo. É esse o propósito dito no 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todo mundo diz esse versículo e para aí. Qual é o propósito? Está no 29. Nos fazer semelhantes à imagem de Cristo. É isso, irmãos. Então, nós precisamos entender isso e saber por que aqui está dito que nós devemos nos gloriar no Senhor, e o Senhor sabe disso. Diz lá em Isaías, a minha glória não a darei a outrem. Ele diz isso lá em Isaías. Então, aqui, o último versículo que nós vamos ler, né, que está aqui em 1 Coríntios, vocês já estão vendo aí, em que ele diz, 1, 26, 31, 1 Coríntios, logo no início, ele diz assim, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é uma beleza. Está vendo? Aquele se gloriar, não se gloria, em me conhecer, o apóstolo Paulo diz aqui aos Coríntios. E ele era uma testemunha disso. Ele era um poderoso fariseu, poderoso, bonzinho de saúde. Quando foi convertido, de perseguidor passou a perseguido e doente. E Deus lhe disse, é para que você saiba que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo entendeu isso muito bem. Minha graça te basta. É por isso que ele escreve aqui, Deus escolheu fracos. Porque se ele escolhesse forte, agora seria dos fortes. Lembra de Gideão? Estava mais ou menos em paridade, de igualdade, para lutar contra o outro exército lá, 35 mil soldados, sei lá quantos, e Deus disse, não, vai dispensando, fica só 300. Pronto, você vai lutar com 300 contra 35 mil, vai ganhar para saber que quem ganhou fui eu, o poder foi meu. Isso, irmãos, aquele que se gloriar, glorie no Senhor, glorie-se em me conhecer. Eu faço misericórdia, justiça e juízo na terra. Que maravilha, irmãos. O discipulado não é opcional. É através de um discipulado constante, responsável, diligente, que a gente vai crescendo no conhecimento desse Senhor tão glorioso que não abre mão da sua glória para ninguém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Ficamos por aqui, terminamos a aula 21 e vamos já começar amanhã a preparar a aula 22, a lição 22 para sexta-feira já transmitir para vocês. O material escrito eu entrego para vocês depois para comporem as suas apostilas, tudo bem direitinho. Tá bom, irmão? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do nosso Senhor. Amém.